Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos. Esse é o nosso curso de Teologia Bíblica e nós estamos na disciplina de Panorama do Antigo Testamento. Já tivemos várias aulas dentro do Panorama do Antigo Testamento. Nossa última aula nós falamos sobre o livro de Ruth e essa aula é a aula sequência histórica, temporal lá do livro de Ruth, que é do livro de 1 Samuel. Então, primeiro livro de Samuel. Há uma questão curiosa, porque o primeiro e o segundo livro de Samuel, assim como os reis, e muitas vezes crônicas, dentro do contexto hebraico, por muitas vezes, era abordado como apenas um livro ou como 2 livros, mas nós vamos abordar conforme está na Bíblia em português. Então, primeiro livro de Samuel e, em sequência, segundo livro de Samuel. Breve panorama. Lembrando que é um panorama do Antigo Testamento, então o objetivo é entender as principais ideias e não entrar em complexidade, não aprofundar em cada capítulo, em cada versículo, porque nem daria tempo de ser um panorama. A primeira coisa que a gente precisa pensar, são 31 capítulos ao longo desse livro, desse primeiro livro do profeta Samuel. Quem que escreve esse livro? Uma coisa é fato, há vários registros e memórias do profeta Samuel, mas não pode ter sido Samuel que escreveu todo o livro, até porque a morte de Samuel é relatada, Então aí já seria uma questão que invalidaria a escrita por completo de Samuel. Nós conseguimos dividir em algumas partes esse livro, até porque quando nós olhamos para esse livro existem diversos personagens, como Eli, seus filhos, Ana, Samuel, Saul, Davi, Jonatas, filho de Samuel, também aparece tendo um papel relevante ao longo do livro, e vamos tentar abordar dessa forma. Primeira coisa, a primeira divisão que a gente consegue são os primeiros 4 capítulos. Então, os primeiros 4 capítulos ali do livro de 1 Samuel vai falar sobre o nascimento de Samuel, vai falar sobre como era um serviço no tabernáculo, lembrando que nesse período não existia templo, o templo vai surgir com Salomão, filho de Davi, alguns anos depois. E vão ter advertências para Eli, que era o sacerdote responsável por todo o serviço ali no tabernáculo. Essas advertências vão estar sobretudo relacionadas aos seus filhos, Ofni e Finéias, que por mais que serviam ali no tabernáculo, eles não tinham, eles não seguiam, eles não cumpriam aquilo que tinha sido estabelecido lá na lei de Moisés. Já falamos lá do Pentateuco, então se você não lembra dos conceitos principais da lei de Moisés, volte na disciplina, volte dentro dessa disciplina de panorama do Antigo Testamento, nas aulas específicas sobre o Pentateuco, que você vai conseguir entender um pouquinho. Termina esses primeiros 4 capítulos justamente com o julgamento de Eli. Então Deus promete que iria levantar, que ia levantar outro, que iria substituir Eli, que esse outro era justamente Samuel. Os primeiros capítulos são bem interessantes, porque narram a história, a fé de Ana, uma oração muito bonita que se tornou uma canção, a canção de Ana. Vale a pena lá você dar uma lida, capítulo 1 e capítulo 2 desse primeiro livro de Samuel. Segunda coisa, depois que passa lá o capítulo 4, termina a história de Eli e de seus filhos, o texto narra tanto a morte de Ofni e Finéias, quanto também narra a morte de Eli, seu pai cai morto lá, quando vê o que aconteceu com seus filhos. Do capítulo 5 ao capítulo 12, então vou dividir aí nessas partes para ficar mais fácil o entendimento. Do capítulo 5 ao capítulo 12 vai narrar a história de Samuel. Então começa com a história de Eli e de seus filhos, fala sobre o nascimento de Samuel, fala sobre essa promessa, sobre essa determinação de Deus que o profeta, que o sacerdote ali sobre o povo seria Samuel e não mais Eli. E do capítulo 5 ao 12 vai narrar a história de Eli, vai aparecer também lá no capítulo 8 o povo pedindo um rei. Muitas pessoas questionam se era um problema de Deus o povo pedir um rei. Na verdade, o problema não era pedir um rei, mas o que a gente consegue observar é que o problema era o povo ter pedido um rei como o rei dos outros povos. Então eles não queriam um rei segundo o coração de Deus, mas eles queriam um rei como o dos outros povos. Samuel vai ser muito usado para ungir o primeiro rei de Israel, que é Saul, e Saul tinha todos os requisitos e habilidades para
ser comparado aos outros reis, os reis das outras nações, né, os reis dos outros povos. Se continuarmos ali, vamos ver que mesmo antes de Saul ser coroado, mesmo antes de Saul se tornar rei, que Samuel tinha certo domínio. É interessante porque Samuel tem vários ofícios. Ele tem o ofício de juiz, então ele pode ser considerado o último juiz, mesmo ele não aparecendo efetivamente dentro do livro dos juízes. Mas lembra que nós falamos do livro de Ruth, que também ocorre no período dos juízes e não aparece lá no livro de juízes. Então ele pode ser considerado um juiz, ele pode ser considerado um profeta e um sacerdote. Então seria um tríplice ofício ali de Samuel. Para muitos, trazendo uma noção evangélica, uma noção cristã para dentro do Antigo Testamento, é como se tipificasse o tríplice ofício de Cristo. Na aula de Cristologia nós falamos sobre isso também. Então volte aí na playlist algumas aulas. Lá na parte de Cristologia, na disciplina de Cristologia, tem um conteúdo falando sobre o tríplice ofício de Cristo. Quando Saul vai ser coroado, o povo vai experimentar diversas vitórias sobre alguns povos ali que subjugavam Israel, sobretudo sobre os filisteus. Os filisteus começam a crescer de forma considerável no período de Sansão. No período do juiz Sansão, os filisteus começam a ocupar a terra do povo de Israel de forma muito considerável. E aí quando chega nesse período do profeta Samuel, no período de Saul, eles vão ocupar de forma mais considerável ainda, sendo extirpados ali somente durante o reinado de Davi, anos e anos depois, porque Davi vai ser o rei que vai reinar mais tempo, né, ali sobre Israel, vai ser o rei também de maior relevância. Mas sobre Davi nós vamos falar um pouquinho nesse vídeo do primeiro livro de Samuel, mas especificamente vamos falar de forma aprofundada no próximo vídeo, que é o vídeo do segundo livro de Samuel. A história de Saul é uma história interessante, ela é registrada sobretudo dos capítulos 13 até o capítulo 15 desse livro, por mais que antes, né, lá dentro a partir do capítulo 8 até o capítulo 12 também fala, mas um aprofundamento sobre a história de Saul vai ser dentro aí desses capítulos, o capítulo 13, o capítulo 14 e o capítulo 15, esses 3 capítulos. Saul é advertido por 2 vezes de forma mais incisiva por Deus, principalmente porque ele não espera Samuel para fazer algo que Deus havia determinado que só o profeta deveria fazer, né? Que só o sacerdote ali deveria fazer. E ele vai tentar tomar posse, tomar frente, como Samuel estava demorando para uma determinada batalha, ele vai tomar frente como se ele fosse um sacerdote. Então ele vai fazer o ofício sacerdotal para se preparar ali para a batalha. E ele vai ser considerado por Deus como alguém que desobedeceu uma ordem que Deus havia dado. Além disso, vai ter um episódio lá com os amalequitas, que também vai ter uma desobediência de Saul perante os amalequitas. E aí, nesse contexto, Samuel unge o verdadeiro rei, né? O rei segundo o coração de Deus. Não o rei como o povo queria, que era um rei como o rei dos outros povos, mas um rei com o coração segundo o coração de Deus, apesar dos seus muitos erros, que nós vamos ver isso também ao longo do panorama do Antigo Testamento, as partes que falarmos sobre o rei Davi. E dos capítulos 16, efetivamente, até o capítulo 26, olha a quantidade de capítulos, vai narrar de forma mais aprofundada a história de Davi. Nós poderíamos dizer que é a ascensão de Davi, né, para o reinado, mas também um longo período de perseguição através das mãos de Saul. Vai narrar também dentro desses capítulos a amizade, o forte laço de amizade entre Davi e entre o filho de Saul, um dos filhos de Saul, Jonatas, e vai falar sobre as chances que Davi teve, as oportunidades que Davi teve de matar alguém que era seu inimigo, né? Porque poderia ser considerado o inimigo dele, que era Saul, porque estava perseguindo, querendo matar. E Davi não faz isso, porque ele diz que ele não tocaria no ungido do Senhor. E aí muitas pessoas usam esse texto hoje aplicando
para pastores, para sacerdotes, para ministros, e não tem nada a ver. O contexto de ungido do Senhor ali, de escolhido do Senhor, se formos aplicar com esse sentido, o rei como alguém que é escolhido, alguém que é ungido, e tinha uma questão literal, porque o rei realmente era ungido com óleo, né? E tinha uma questão também de significância do governo, essa unção que vinha por Deus, porque o rei representava Deus. Todo cristão hoje ele é ungido do Senhor. Então quando fala, ó, não faz isso lá com o pastor, o bispo, o apóstolo, não faz isso com aquela pessoa não, que ela é ungida de Deus, não toque no ungido do Senhor. Não deixa de ser verdade, mas todo crente, todo cristão é ungido do Senhor e não só aqueles que estão em cargos de liderança. Então muito cuidado quando for usado isso para a pessoa querer mostrar certa autoridade, porque não tem nada a ver com esse contexto dentro das escrituras. Quando vai chegando no finalzinho aí do livro, lá no capítulo 27 até 31, vai mostrar um acontecimento importante, que é quando os filisteus dão um espaço de refúgio para Davi. Então, olha que coisa curiosa, né? O mesmo Davi que vai matar Golias, um filisteu, ele recebe um lugar de refúgio ali. Davi vai também, ao longo desses capítulos 27 até 31, recuperar ali as suas posses e vai narrar mais para o final desse primeiro livro do profeta Samuel a morte de Saul. Não só a morte de Saul, mas também a morte dos seus filhos. O que a gente tem para aprender com esse livro? Uma coisa importante para a gente fechar. Tem um trecho que aparece dentro do contexto da desobediência de Saul, quando Saul tenta tomar frente porque Samuel se demorava, e ele faz ofícios sacerdotais ali que ele não deveria fazer, porque ele era um rei, não um sacerdote, e vem o famoso trecho: é melhor obedecer do que sacrificar. Também é entendido de forma incorreta, porque a ideia do melhor obedecer do que sacrificar ali, todo tipo de sacrifício, todo tipo de ação sacerdotal, todo tipo de ação de oferenda a Deus, tinha como objetivo agradar a Deus e muitas vezes preparar o povo para a batalha. Mas não adianta eu trazer sacrifícios sacerdotais, eu trazer sacrifícios de animais e eu estar desobedecendo os mandamentos, eu estar desobedecendo os direcionamentos que Deus ele nos traz. Primeiro livro do profeta Samuel, nos ensina muito sobre a soberania de Deus e a importância da obediência. Hofni e Finéias desobedeceram a Deus. Eli desobedeceu a Deus. Saul desobedeceu a Deus. E Deus nos pede essa obediência. Não obediência aí aos líderes religiosos, quando esses líderes religiosos cobram essa obediência única e exclusivamente a eles, mas uma obediência aos ensinamentos que estão descritos na palavra. Esse então foi o nosso vídeo, a nossa aula sobre o primeiro livro de Samuel. O nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre o segundo livro do profeta Samuel, dando sequência nessa história de transição do povo que sai de um domínio de juízes, de ser guiado por juízes, por libertadores, para ser guiado por reis. Alguns levantados por Deus, outros reis que meio que se perderam, né? Mesmo Deus permitindo, tendo sua soberania sobre eles. Aguardo vocês.